Oiê, tudo bem? Juliana Mello aqui. Estamos em mais um episódio de Você Questiona o Quê? Que é esse podcast que foi pensado para questionar. Então a gente sempre vai trazer temas relevantes, com pessoas relevantes, para questionar e explorar temas que a gente acha legal serem pensados, tá bom? Eu sou Juliana Mello, sou nutricionista, especialista em alimentação natural, ativista, estudiosa de sustentabilidade. Estou à frente desse podcast, trazendo essas pessoas maravilhosas. E hoje, eu não sei, tem um negócio que é assim, Juliana, quando a gente conhece a pessoa que vai no podcast, legal, pode falar que conhece, mas não precisa fazer muita festa, porque senão parece que convidou só porque conhece. Eu não estou nem aí hoje com isso. Por quê? Porque eu conheço e é desde criança. É minha conterrânea, mal amo, assim, que é minha irmã. Como que eu não ia fazer uma festa? E chamei só porque é minha conterrânea? E só porque eu conheço? É porque, gente, é um fenômeno do Instagram. É porque é uma competência no que faz, que não sou eu que tô falando. Porque senão o meu staff aqui não ia deixar eu chamar, não. Raquel Ribeiro. Pelo amor de Deus, eu nem vou apresentar. Eu só vou falar que ela é pediatra, ela tá aqui pra falar de alimentação infantil com a gente. E você que se apresente, pelo amor de Deus. Ai, amor, maravilhosa, amei. Bom, eu sou a doutora Raquel Ribeiro, sou pediatra e especialista em nutrologia infantil. Yes! E como esse tema, né, além de relevante, ele é uma coisa, uma busca louca das mães, a gente que é mãe, a gente sabe que a gente fica louca a hora que fala negócio de alimentação. Eu pensei que assim, a Raquel tem tanto caixinha de pergunta, tanta interação, tanta coisa, e a gente troca muito em relação a isso, porque a gente fala de alimentação, e aí ela fala do que tá rolando, e a gente estuda junto e tal. E eu tinha certeza que era um tema que tinha que ser falado, até porque, pensando em ter um produto saudável e uma coisa que a gente quer que chegue em mais pessoas e nas crianças, também, é legal dar para criança? Não é. O que é importante hoje na alimentação infantil, pensando em industrializados? Pode dar industrializado para criança? Até que ponto? Tudo isso, então, nós vamos falar hoje, tá? Raquel é nutropediatra, né? Então, ela é pediatra e fez nutrologia. Então, é uma pessoa que, para falar de alimentação, eu fico muito segura, além de eu saber que ela é sinistra. E atende hospital, atende clínica. Tem uma experiência com isso já legal e é de tudo isso que nós vamos falar. E eu já vou fazer aquela pergunta do videocast para você. Você questiona o quê, doutora Raquel? Hoje eu vou questionar sobre a importância da alimentação na saúde das crianças. Que assim, né? Uma amplitude de coisas para falar dentro desse tema. A gente sabe que é óbvio, e aí as mães, desde quando sabem que estão grávidas, a maior parte passa a já querer entender que tem um cuidado, aí tem primeiros 1000 dias, tem tanta coisa, né? Sim, muito importante. E aí na introdução alimentar, vai amamentar, não vai? Cara, o que você acha, dentro do que você questiona, o que você acha muito importante de falar? Bom, é algo, né, muito ampliado, né? Tem muita coisa pra gente falar. Mas vamos começar. O mais importante, quando uma mãe, ela descobre, né, uma mulher descobre que ela é mãe e ela quer mudar a alimentação dela, ela quer olhar pra isso. O mais importante, sim, é começar na gestação, né? Na verdade, o ideal é na pré-concepção, né? Esses pais se prepararem para isso. Mas é muito importante ter essa visão de uma alimentação saudável, rica em, né, vegetais, fibras e frutas, enfim, tudo que for o mais natural possível, porque isso já é mais que comprovado que passa para o bebê, tá? Então, se a gente tem uma mãe seletiva que come, tem mais aptidão para o doce, se ela mantém isso na gestação, isso naturalmente vai refletir na alimentação dessa criança. Então, para começar, que é primordial, essa mãe, né, ter a alimentação dela
bem balanceada e com um acompanhamento nutricional bem de perto, porque isso com certeza vai refletir na vida dessa criança por toda a vida, né, a longo prazo. Então tá, gente, não é que a gente é nutricionista, a gente fala porque é bonitinho, está gestante, já começa a cuidar, porque senão a criança pode ter alguma coisa. Vai ter, né? Qual a intensidade ou o que vai ter, isso aí vai depender de N outros fatores, mas a gente tem amostras, né? Tem estudos. Sim, que falam do paladar, que falam do quanto de célula de gordura a mais a criança já pode nascer, microbiota, né? Exatamente. Então não é porque é legal, de fato faz muita diferença. Fala. E também é muito importante começar a ter essa mudança do hábito, né, de vida entre ali na família, porque o que a criança vai precisar ali na frente, né, quando ela crescer, nos primeiros, né, anos de vida, é o exemplo familiar. Então isso é inquestionável. A gente não tem como exigir algo de uma criança que ela se alimente super bem, todo mundo fica desesperado porque ela não come certos alimentos, se os pais não têm esse hábito dentro de casa. Então, nossa, o exemplo... Esse é um tópico, assim, que tá anotado aqui pra gente falar. O exemplo familiar, ele é muito importante. Eu brinco que às vezes, quando eu atendia mais crianças, né, às vezes os pais chegavam falando, ai não, mas eu não deixo meu filho ver que eu tô comendo. Eu falo, gente, a criança, ela sabe o barulho do pacotinho do negócio lá no Japão, se você tá abrindo. E é um inconsciente, né? Ela entende o ambiente onde ela tá, tem coisa que não precisa ser falada, né? Ela só tá acontecendo. Você vai ver no dia a dia, não adianta a gente querer enganar uma criança que mora com você o tempo inteiro, né? Ela tá entendendo de outras formas, faz sentido? Com certeza. Até porque, assim, é a compra do mercado, é o que senta pra pôr na mesa, quais são as variedades de legumes, de frutas, enfim. Porque se os pais têm essa consciência e eles buscam isso, eles fazem isso para eles, né? Então, eles buscam isso. Então, assim, o exemplo que você está dando pro seu filho, que você come, isso você vai ficar feliz de dar esse exemplo para ele ou você vai se assustar com o que você come? Então, isso é muito importante, é a primeira coisa que precisa ser feita. É claro que tem muita gente que não teve essa educação em casa e quer fazer diferente com os filhos. Isso é maravilhoso, mas precisa começar com os pais, com toda certeza, para que essas crianças elas tenham uma alimentação mais saudável, porque é o que eu sempre digo. O momento, os primeiros anos de vida da criança é onde ela constrói o paladar, é onde ela vai construir a sua saúde, as suas escolhas, e é o momento porque o paladar a gente constrói, ele é adaptado, né? A gente forma esse paladar. E então é muito importante isso, porque é o momento de maior crescimento da criança, tanto desenvolvimento de células, crescimento, né, assim, ósseo, enfim, neurodesenvolvimento, escolhas. Então, esse é o momento. A gente tem que tirar da cabeça que a infância é só porcaria, é só comida errada toda hora, porque, é criança, deixa comer. Exatamente. Tem isso, né? Eu sinto que agora tem um pouco mais de cuidado, tinha muito mais, mas ainda tem, né? A criança não vai engordar, a criança corre o dia inteiro, a criança não vai ter doença. E a formação, gente? E a hora que ficar adulto, essa criança, foi aqui que você educou, né? Não vai ficar doente agora, não vai ter problema com peso agora. E olhe lá, né? Porque tem. Exatamente. Porque o índice de obesidade, criança com diabetes tipo 2, né? Que é o que é adquirido por conta da alimentação, resistência insulínica, enfim, está acontecendo atualmente. Porque a alimentação, infelizmente,
da população, né? É a base de industrializados, produtos cheios de açúcar, óleo, conservantes, corantes, aditivos, farináceos. Então, a obesidade está acontecendo hoje. Aumento de colesterol, diabetes está acontecendo hoje. Então, não é algo que... doença de adulto é doença de adulto. Isso não existe mais. Criança vai ter também. Criança vai ter também, está tendo. E aí, tem um tema que eu acho bem importante, que é a coisa da inapetência, né? Da criança. Porque assim, eu fico pensando em como levar informações que facilitem a vida das famílias. A gente entende também, como profissionais de saúde e de alimentação, que boa parte dos pais não foi educado, né? Como a Raquel falou, a gente não tá julgando por que faz errado ou por que não tá tendo bom hábito em casa. Tem 1000 razões. A questão é, quero fazer uma coisa legal pro meu filho, vai ter que rever a sua própria educação, porque a criança não vai se educar sozinha, né? Então a gente tem que reeducar em casa. E aí, do mesmo jeito que tinha, deixa comer solto, porque não vai ter doença de adulto, ou não vai, enfim, né, acontecer nada agora. Tem também, ainda que eu vejo, e tinha muito, a inapetência, né? A criança não come, como que faz? E aí é só a mãe ficando louca, desesperada, porque a criança não come. O que é a criança não come, Raquel? Pelo amor de Deus, ajuda essas mães. Gente, assim, meu filho não come é algo desesperador, porque as mães, elas, né, o que mais aflige uma mãe, uma família, na verdade é mais a mãe, ela vê que ela não pode nutrir o filho dela. E isso dá uma insegurança e ela fala, eu não presto pra nada. Eu não dou conta, aí a avó, a galinha, papagaio, todo mundo fala na cabeça dela que ela não é capaz. Não, mas você tem que fazer isso, você tem que tirar o leite, você tem que mandar na escola. 300 coisas. Mas a questão é, a criança não come. Ela não come muito, ou ela não come. Mas ela não come muito. Tá, mas isso não quer dizer que ela não... Primeiro, não quer dizer que ela não come. E, eu queria que ele comesse mais. Mas por que você quer que ele coma mais? Se não é o que, às vezes, o que ele precisa. A gente já nasce com alto poder de regulação. Claro que a gente precisa ficar atento aos sinais de alarme, né? Então, aquela criança que só toma leite, ou quando vai comer, come produto industrializado, ela não está sendo de fato nutrida, né? Então, é isso que a gente precisa ficar de olho. Então, e trazendo também que muitas vezes essa criança não está comendo os alimentos de verdade porque ela está sendo substituída por um leite ou por um produto industrializado, né? Porque ela não come, então eu vou dar talvez um macarrão instantâneo ou algo, um pão ou qualquer outra coisa. Ela uma coisa que eu sempre falo, é melhor a criança não comer certas coisas, tá? É melhor ela ficar sem comer do que ela comer certos industrializados, porque isso vai viciar o paladar dela, porque os produtos foram feitos para viciar, e essa criança vai entrar num ciclo, né, de seletividade, de não comer muito maior. E aí essa mãe se depara com uma criança que só come industrializado e ela não sabe o que fazer. E aí porque é isso. No momento de desespero, ela deu uma opção pra ela ficar tranquila, do exatamente. Tipo, ai, comeu, porque pelo menos comeu. Nossa, exatamente, é isso. Mas é super compreensível, sim, né? É óbvio. Mãe, tô ligada. Exato, é super compreensível, porque é desesperador. Você tem que estar muito bem alinhada, muito segura para você entender que é um período, e a gente precisa ver, né? Se é algo fisiológico, né? Se é natural a criança naquele momento não comer tanto, uma fase, né? Porque existe essa fase. Seletividade não é fase, né? Mas a gente passa por um momento que a criança diminui o apetite. É normal. É normal, porque ela diminui. Obrigada. É normal. Vamos repetir aqui pro pessoal. Entre 1 e 2 anos. Presta atenção nisso.
entre 1 e 2 anos, assim, né? A velocidade de crescimento, ela cai. Então, a criança cresce menos. Então, o apetite dela também vai diminuir. E é um divisor de águas. Porque é aquele momento que até 1 ano, nossa, comia tudo. Uma benção. Todo mundo Ótimo. fala isso, né? Ai, na introdução alimentar come tudo, é a coisa Chega mais linda. 1 ano, 1 ano e meio, não quer saber. Exatamente por isso. Que aí é um momento crucial que precisa ter essa orientação. E a família tem que estar muito segura. Todo mundo falando a mesma língua, né? Porque não adianta também colocar tudo em cima da mãe. Todo mundo se ajudando, porque é um momento complicado. Porque a criança, às vezes ela não vai comer. Não quero. Mas ela compensa. Então, né? e uma pergunta. Não quero. O que pode acontecer se deixar ela não querer e ficar sem comer? Você já viu chegar em algum nível muito importante? Não. Eu nunca vi chegar assim. Já... Patológico? Não, de patológico não. Existe algumas... Assim, eles nunca ficam sem comer porque eles não comem o arroz e feijão. Mas eles vão comer a bolacha. Então, os pais, né, eles acabam dando, porque viu que a criança está aceitando, porque, óbvio, são muito mais palatáveis, é muito mais fácil de aceitar. Então, assim, não chega num grau e eles procuram também ajuda nesse meio tempo. Mas, então, se a criança, você vê que ela não está querendo comer, a gente precisa olhar para tudo aquilo. É uma criança que ela tem alguma deficiência de algum micronutriente, alguma vitamina? Porque um dos fatores, né, que traz às vezes essa seletividade, essa falta de apetite, a não ser da parte fisiológica, né, que é deficiência de vitamina A e ferro. Então, primeiro ponto, a gente precisa olhar para isso. Como é o ambiente dessa casa na hora de comer? Como os pais lidam com isso? Como a criança lida com o alimento? Ela comia brócolis a vida inteira, mas às vezes ela senta, quando ela começa a ter a percepção do que é o alimento, ela vai olhar, ela vai falar, nossa, mas ficou estranho, não vou comer isso aqui não. Hoje eu botei reparo aqui, não tinha botado antes. Não sei o que é. Então eu sempre falo que é uma coisa muito importante, eu sempre falo para os meus pacientes e para todo mundo, né, no meu Instagram, enfim, que a gente, se uma criança, para ela aceitar algo novo, ou para ela começar a se familiarizar ali com qualquer outros alimentos, ela precisa ter o alimento de segurança dela. E ela sempre tem. Opa, o alimento de segurança, vamos lá. O que é o alimento de segurança? O alimento de segurança é aquele alimento que você vai pôr no prato e o seu filho, você sabe que ele vai comer. Tem esse nome agora? Tem. Então, por exemplo, o alimento de segurança dele é o arroz. Então, ele não vai passar fome. Ele sabe que ele não vai passar fome. Então, ele senta até mais tranquilo. Porque ele vai olhar, gente, tem faz arroz. todo sentido, mano. Ele tem o arroz. Então se eu colocar o brócolis, a carne ou outra coisa. Se ele olhar, ele vai falar, não sei, não conheço isso, mas tá. Mas tudo bem, vou comer aqui meu arroz na paz. Mas o arroz dá um conforto do E prato, tá tudo né? bem, e tá tudo... Exato. Não adianta colocar um prato... Não é um prato aterrorizante, assim. Exato. Que ele vai olhar aquilo e vai falar, não vou comer. Mas por que você não... Socorro, tira não da vou. minha frente. Ele não sabe o que é aquilo. É a mesma coisa se a gente vai que maravilhoso. para outro país que todo mundo come minhoca. Você vai parar, você vai olhar e vai falar, não vou comer. Me bota uma batata aqui, pelo menos. Um minutinho aqui que eu não vou comer. Mas aí você passa um mês lá. Você vê que eles estão comendo minhoca todo dia. Vai chegar uma hora que você vai olhar, aí você vai pegar uma colherzinha ou experimentar um molho. Aí depois você vai ver, nossa gente, mas eles estão comendo a minhoca todo dia, eu acho que morreu, Não deve ser tão ruim assim. Então aí é o mesmo mecanismo com a criança, ela vai perdendo medo daquilo. Por isso que é um processo muito complicado, porque demanda tempo, né? Então é algo que você vai pôr o brócolis, todo dia o brócolis. Vai pôr ele E aí, E se vai- você quer que seja mais coisas, você põe o brócolis mais a coisa, você vai trocando. É importante
assim, você quer voltar, que ela volte a comer o brócolis. Então, o brócolis tem que estar ali todos os dias. E todo mundo comendo brócolis. Pra ela entender que tá tudo bem. E, né, conversar com a criança na hora de comer. Não adianta ficar na cabeça dela, não, você tem que comer, porque você é isso, porque você é aquilo, porque... Não, porque você não vai crescer, senão você vai Com a gente ficar... isso não funciona, você pensa... Gente, pensa você sentada, alguém na sua orelha. Não, porque você tem que comer, porque você é isso, porque você é aquilo, porque... Você vai falar um minutinho, eu não vou comer. Nossa, que saco, sentar na mesa é muito chato. Agora que eu não quero, né? É muito chato sentar na mesa, não é legal. Nossa, total. Então, são várias áreas que a gente precisa olhar para entender por que que o meu filho não come. Ou o meu filho come muito pouco. Pouco para quem? E a criança não precisa raspar o prato. Tipo, não come nada pra quem? O que é nada? Exato. Né? E aí vem estimulante de apetite, por exemplo. Exato. O estimulante de apetite, ele é super perigoso. E ele é algo que traz... um conforto momentâneo, né? Porque existe uma substância, o antialérgico. Calma. Ninguém vai matar você, tá, não. Pode falar. Existe nos estimulantes de apetite tem a ciproheptadina aqui, né? Um antialérgico que ele vai causar efeitos colaterais, como sonolência, náusea, vai estimular o apetite, mas vai ser algo momentâneo, né? E já se sabe que essas crianças que na sua infância fez uso desses estimulantes de apetite, que são perigosos, na verdade, para as crianças, porque eles trazem muitos efeitos colaterais, essas crianças são sobrepesos e têm dificuldade de emagrecer. Porque aquilo é momentâneo. E não quer dizer que a criança vai ser saudável ou ela vai comer coisas boas. Ela vai comer mais. E o que ela vai comer mais? Então, é algo assim... A gente precisa, né, assim, os pais... Eu acho que isso tudo é algo que tem que ter uma desconstrução. Porque a gente vem de uma sociedade de anos que, assim, a criança tem que comer tudo, a criança tem que comer muito, a criança... E o chinelo se não comer, né? O chinelo se não comer, ou a criança tem que ser gordinha, ela precisa... Então, assim, tem que ser boa de boca, entendeu? Então, então se cria isso e as mães, os pais, vêm com uma carga e uma culpa muito grande, que eles precisam seguir aquilo. Então, eu acho muito importante os pais terem informações para eles ficarem calmos, porque óbvio que isso tá tudo na cabeça dos pais, assim, ai, comeu tal coisa, por pior que seja, mas está mastigando. Então isso já causa um alívio. Mas aí a gente precisa ver qual é a qualidade desse alimento. Porque é melhor ele comer pouco de algo nutritivo do que ele comer muito de algo que é só palatável e não tem valor nutricional nenhum. Total. E aí, então, esses estimulantes de apetite, que ficou famoso isso, né? Há um tempo, assim. Então, tem aquele antialérgico que abre o apetite. Tipo, isso é ruim pra criança. Não, é péssimo. É péssimo. Tirando que os efeitos colaterais é algo momentâneo. A criança não vai fazer boas escolhas. Isso não vai tornar a criança mais saudável por isso. Porque se os pais estão nesse momento desesperador, ele vai ver que a criança vai comer mais. Então, às vezes não é que a escolha da criança vai ser para os vegetais. Ah, não, dei estimulante de apetite, agora ela só come arroz, feijão, brócolis, e mix de legumes e carne. Só, gente, nunca mais quis alimentos industrializados. Jamais. Então, aí ela vai comer mais do quê? Daquilo que ela aceita, daquilo que é mais palatável, daquilo que foi colocado nesses alimentos industrializados exatamente para viciar. Então, ela vai comer mais aquilo e aí ela vai virar o quê? Uma criança não saudável, que pode desenvolver sobrepeso, obesidade, enfim, né?
outros, né, alteração aí até cognitiva, de foco, concentração, porque esses alimentos industrializados têm muito açúcar, né? Então o açúcar tem todo esse efeito. Então realmente assim, furada o tal do estimulante de apetite. Outra coisa legal então de pensar, pegando esse gancho polêmico, é essas alterações cognitivas. Então, crianças, por exemplo, que já têm tendência a déficit de atenção, você tem que ser verdadeira, você vê real diferença no comportamento, dependendo da alimentação? Com certeza. Porque fica isso, né? Ai, mas não, ele é assim porque ele tem TDAH. Oi, tudo bem, pode ter, mas como tá o estilo de vida? Come como? Conta aí a diferença. Come como? O que tá colocando, porque o açúcar, ele é excitatório, né? Então, ou os alimentos industrializados que tem corante, conservante, açúcar, então isso vai estimular, né? Isso é excitatório, então, e também tem cafeína, alguns alimentos, né? Então isso vai excitar a criança, ela vai piorar. E o que acontece? A gente precisa olhar não só para a alimentação, né? E também para todo o ambiente. Então, uma criança que tem essa tendência para ter, né, o distúrbio de atenção e tudo mais, e ela come tudo errado, o horário que ela come, tudo isso vai influenciar a qualidade do alimento que ela come, o sono, atividade física, enfim, outros fatores, com certeza isso influencia. E pegando esse gancho aí da alimentação e foco e tudo mais, o que a gente acha, né? Ah, não, açúcar, o cérebro, óbvio, né? Ele é um combustível, óbvio, a gente precisa. Mas não é esse açúcar assim, né? De comer, levar na lancheira da criança, só doce. Então é o bolinho, é o leitinho fermentado, então é o achocolatado. Isso tudo vai dar um pico de glicose, né? E depois ela vai cair muito rápido. E isso vai rebaixar. Então, isso vai rebaixar a criança, né? Então, ela vai perder o foco, vai ficar mais sonolenta. Como que a gente coloca isso na lancheira? Gente... vamos dar isso porque dá energia. Sim, dá energia, mas tem que ter tanto disso pra dar tanta energia que depois vai cair. E aí vai falar que a criança não tem atenção, não tem foco, não presta atenção na aula, dorme na cadeira. O que ela comeu meia hora atrás, né? 40 minutos atrás, sei lá. Ou ela fica muito agitada. É super normal as mães me relatarem que come certos alimentos e a criança fica super elétrica. Super normal. E aí é a criança que não para. E a criança que não para, com certeza. E aí vem um monte de diagnóstico, um monte de medicação. Então, é claro, né? Ninguém vai menosprezar isso e vai falar, ai não, é tudo alimentação. Não, é um conjunto, tá? É um conjunto aqui que a gente tem que olhar como um todo. Então a gente precisa ver a alimentação para entender o foco, para entender o sono, entender o intestino. Então tudo isso a gente modulando e organizando vai melhorar os sintomas, né, desse paciente. E aí, lógico, se precisar de medicação, de suplementação, enfim, aí a gente vai direcionar. Mas não adianta só ir tampar o sol com a peneira e não olhar para a raiz do problema. Que às vezes é muito mais simples, né, do que a gente imaginava. Não é simplesmente um diagnóstico, dar remédio. Olhem lá em casa, né? Como que é o estilo de vida de todo mundo. E aí tem um ponto também que tem muito a ver aqui com a gente, que é industrializados para as crianças. A gente sabe que a alimentação, quando a gente vai comprar algo que não está in natura, ela tem várias classificações de industrializado. Ou ela foi pouco manejada, né? Tem muita interferência, média e tal. Como que você lida com isso, assim? Quando você vai orientar que a mãe, sei lá, possa usar alguma dessas coisas para ter uma praticidade, ou você acha que tem coisas que dá para usar? O que você acha? Sim, é que assim, elas me procuram muito para ajudar. Eu tô falando muito mães, é costume, tá, gente? É mães e pais, cuidadores, todo mundo que todo cuida. mundo, exato. Me procuram muito nessa para ajudar na questão
dar, orientar, lógico, mas também dar opções, né? Como que eu sei, como que isso não é tão ruim. Primeira coisa, ler rótulos. Isso o primeiro é crucial antes de comprar qualquer coisa para uma criança ou para um adulto, gente. A gente precisa saber o que a gente está ingerindo, o que a gente está comendo. Começou a olhar nos ingredientes, lembrando que o primeiro ingrediente é o que tem mais, e aí é conforme a ordem, então vai tendo menos, né? Conforme os outros ingredientes que vão passando. Mas quando você olha os ingredientes, você começa a ler coisas que você nem sabe o que é. Eu falo, foge. Tem 10 coisas que você não sabe. Não dá pra você consumir uma coisa que você não sabe. Então, como eu oriento e como eu falo para esses pais, né? Para eles comprarem alimentos industrializados que tem um menor número de ingredientes e ingredientes que eles saibam o que tem ali, né? Ou procurar a saber, né? Então, entender o que você está dando para o seu filho. Isso é o primeiro, assim, é um caminho e tudo bem, né? A gente sabe que ninguém vive na bolha, é tudo lindo e todos os alimentos, vamos viver só de coisas in natura, não vamos ter os, né, processados, né? Porque tem a classificação in natura, processados, né? E ultraprocessados e minimamente processados, né? Então, é lógico que no dia a dia é o que eu falo. A exceção não pode virar rotina. Então, na exceção, tudo bem a criança consumir certo ultraprocessado e, enfim, é aquele momento e tá tudo certo. Mas a gente precisa procurar marcas e empresas que a gente confia, ou é uma indicação legal, ou os pais leem os rótulos e se sentem seguros em dar aquilo pro filho deles, né? E então, esse é o caminho. Eu acho que a gente tem que, lógico, sempre procurar por alimentos in natura. É lógico que isso nem sempre é possível e é óbvio, né? Então, mas é isso. Acho que procurar pelos ingredientes é o quando a gente primeiro comenta passo. sobre olhar o rótulo, fica difícil, igual como você acabou de falar. Às vezes não é tudo que você encontra que é 100% ideal. Sim. Mas olha ali naquela lista o que tem menos coisa que você não conhece. Exato. Né? Batata, tem um conservante, tem um aditivo, tem um negócio. Tudo bem, tem um. Né, até porque pra estar na prateleira tem que ter. Ele vai ter um negócio, com exato. certeza. Mas muito é uma coisa que você sabe que não é legal, ou que de fato a hora que você lê tem a quantidade dos ingredientes que tem maior quantidade ali é açúcar, é farinha demais, né? Óleos vegetais. Então não vou fugir 100%, a gente sabe que é difícil. Porque a gente, por prática mesmo, né? A gente tem esse costume pra nós de olhar as coisas há muito tempo. A gente entende que já tem empresas hoje que trazem novas possibilidades, mas a gente não vai se deparar só com possibilidades ideais todo o tempo. E aí quando a gente fala de crianças, né, tem isso, tem também ali o respeito a uma preferência da criança, é um paladar que está sendo formado, mas já tem possibilidades, já tem coisas legais que não são tão junk ou tão ruins e que a gente consegue usar para as crianças, né? Você vê que tem? Com certeza. Assim, tem, mas não tem tantas opções, né? Mas eu acho que isso está crescendo, mas ainda muitas vezes é um pouco falando em massa, assim, algo que às vezes não é tão acessível. Mas, gente, existe o acessível e super dá, né? De fato, ele é acessível, mas como não tem 300 coisas e sabores e aditivos e açúcar, fala, a criança não vai aceitar. E já antes já acha. Não vou nem tentar. Por isso que eu falo que é muito importante começar a educar o paladar dessas crianças com o
sabor, né, e o tempero real daquele alimento. Sabe? Não é porque tem que adoçar. Você não vai adoçar o suco. Você não vai adoçar tudo que a criança vai tomar, porque ela não vai entender, ela não sabe o que é, ela não vai saber o real sabor daquele alimento. E é óbvio que ela não vai achar graça na hora que ela comer um brócolis, uma abobrinha. Então, por isso que isso facilita a vida dos pais. Então já começa desde cedo a mostrar o real sabor das coisas. Quem falou que a criança não vai tomar uma limonada sem açúcar? Claro, né, gente? Porque, tá num extremo dando um né? Só para entender que outros produtos que não têm aditivos, não tem açúcar, não tem nada, que não são tão palatáveis, muitas crianças aceitam. Porque ela não conhece o outro, ela tá formando o paladar. É lógico que na hora que a criança, quando ela toma alguma coisa que tem muito açúcar, muito corante, ela fica assim, desesperada. Como a gente já viu vários vídeos na internet, tem aqueles bebês quando vai tomar sorvete, fica tudo esganado. Porque é exatamente isso que o açúcar, o industrializado, enfim, isso faz mesmo, de fato. Então, existe, assim, tem poucas, né? Não tem muitas marcas que tão limpo, não é tão limpo, né? Não tem esses ingredientes reais, mas existe, mas isso vai muito mais dos hábitos da família. Perfeito, até porque a gente, como você mesma disse, a exceção não pode virar regra. E eu sempre falo também, você não vai viver de uma coisa, não precisa viver só de uma coisa comprada. Claro que não. Se a criança está habituada a fruta, é muito mais acessível, né? Se a gente for pensar em acesso, em possibilidade, na realidade e tudo mais, dá para você fazer coisa em casa, um bolinho em casa mais saudável, dá para você dar fruta, dá para você dar um tomate cereja, né? Sei lá, uma coisa. Sim, comida. Comida, coisas do dia a dia, mas sem o bloqueio já da família. Mas ela não vai querer porque não come fruta não, meu filho. Gente, mas não come por quê? Porque ninguém nunca deu, né? Porque só dá pão, só dá aquele pãozinho, só dá aquele, né? Bolinho. Exatamente. E outra coisa que acontece muito. Para uma criança aceitar um alimento novo, essa criança precisa ser apresentada pelo menos, assim, de 10 a 15 vezes. Jura tudo isso? Tudo isso. Que idade, mais ou menos? Todas. Jura? Se ela não come aquilo, ela precisa, né? Formas diferentes, sabores diferentes. Então, você vai mostrando, expondo para essa criança esse alimento. O que acontece muito? Da primeira vez, a criança faz cara feia, não gosta. Aí não dá nunca mais. Aí dá tudo, aí fala, ela não gosta de nada. Aí no dia a dia, na correria, você vai lembrar do quê? Daquilo que você sabe que ela vai comer. Porque tá todo mundo com a cabeça mil. E tem que resolver rápido. E tem que resolver a vida. Vai, meu filho, preciso que você coma. Então, vou te dar esse pacotinho aqui, porque eu sei que você vai comer. E tudo bem, eu entendo que tem esses momentos, vai ter isso, né, gente? É óbvio, tá? Porque também, né, ninguém vive lá na bolha e, nossa, tenho horas pra ficar aqui pro meu filho comer. Não é assim. A gente sabe que não é. Mas é isso, prestar atenção. Meu filho não gosta, meu filho não come, porque eu não estou oferecendo? Eu não tenho a orientação de como oferecer? Come só a cenoura. Então, o que a gente vai fazer com a cenoura? Tem 300 jeitos de fazer a cenoura, né? Exatamente. Ou, meu filho não come cenoura. Começa a fazer um bolo de cenoura. Mas aí você tá falando isso, tá me vindo a família. Porque eu atendo adultos que, não tem o hábito de vegetais. Pô, como que a gente quer fazer uma mudança? Quer. Aí a pessoa coloca lá a meta dela comigo e tal, né?
E aí eu me vejo assim, como nós vamos fazer pra você reintroduzir vegetais e o vegetal ser algo prazeroso? Porque em uma semana não vai ficar prazeroso. Então, assim, pensa numa receita que te agrada pra isso ir virando hábito. Exato. Cara, se o adulto, a gente tem que falar isso, como que o filho dessa pessoa vai comer o vegetal? Exato. O pai e a mãe não comem, né? Ou os pais ou as mães, ou o que for, os cuidadores não comem. Sim. E aí, como que a criança vai comer? Ela nem vê na mesa. Exato. Ela nem vê na mesa. Ela nem lembra que existe. Ela nem sabe Gente, o que a é. verdade é essa, né? Ela nem sabe o que é. Se você às vezes mostra pra uma criança que não tem esse hábito, a família não tem um hábito, por isso que eu sempre falo, leva essa criança na feira, mostra o que é, como é feito, o momento que você tá ali, mostra pra criança, corta, olha como é dentro, olha que legal, isso foi plantado assim e tal, sabe? Tem que ser uma coisa lúdica, tem que ser algo que a criança, ela tem interesse naquilo. E não é da noite pro dia, só porque ela comprou a maçã, ela vai comer maçã. Exato. Entendeu? Então, isso precisa ser muito inserido na família. Quando a gente fala de criança, é muito dos pais, né? Que são ali os responsáveis. E cada ser humano, assim como a criança, os pais, têm as inseguranças, têm as crenças deles, que isso às vezes limita. Acha que não vai gostar, porque eu só tomo leite com achocolatado. Então, como meu filho não vai tomar? Não vai nem ser bom, nem tenta. Já dá com achocolatado, nem sabe se a criança vai tomar puro. Já dá, porque, não, eu já sei que é bom. Então, e é isso que a gente precisa, eu acho assim, trazer. O meu conteúdo é muito, né, eu falo que é para as crianças, que eu vim nessa terra para falar de alimentação e melhorar a saúde das crianças, mas tudo que eu falo é óbvio, né, para os pais, para dar mais segurança para eles, mais informações, para que eles consigam oferecer isso para o filho deles. Ter segurança de fazer, né? Exato. E menos julgamento. Pois é, e prestar atenção, porque eu tô me vendo aqui, né? Quando a primeira vez que eu dei o iogurte pra Bel, ela não achou nada. E aí eu fiquei triste, chateada. Porque o meu produto ela não gostou, filha. Não quero, mamãe. Como assim? Eu já querendo que ela levasse na escola. Já, tipo, levar pra todo mundo. Nossa, já. E aí eu tô assim, claro, gente. A primeira vez que ela pôs esse gosto na boca. Não necessita. Tem um monte de adulto que ainda, né? Que compara com o lácteo convencional. E tipo, óbvio. Caraca, uma vez pôs. Aí pôs um sabor X. Tem mais 6 sabores, tipo. Exato. Põe com uma granola, legal. Eu fiquei triste, você imagina. Né? Quando a gente traz pra consciência isso, cara, você trouxe essa realidade pro paladar da criança quantas vezes? Igual do adulto. Com certeza. Tipo, a gente não traz a consciência, né? Sim. Vai fazendo automático, assim. Toma, tem que gostar, gosta, dá, come. Não quero, não comi. Ai, que horror, então não gostou. Ai, não gostou. Nunca mais. Fiquei brava. Cara, não gostou agora, né? Talvez eu goste depois, outro dia. Sim. Ou se habitue. E, de fato, e agora que a gente falando isso, de fato rolou várias vezes. E aí já levou pra escola. E tem dia que quer levar, tem dia que não quer. Lógico. Igual eu quero hoje comer maçã e amanhã banana. Exatamente. Isso é muito importante. A gente precisa respeitar a criança. Ela tem vontades. É lógico, né? Que não é casa da Joana, que vai fazer o que quer, a hora que tem as minhas vontades. E é isso que eu vou fazer. Só as minhas vontades. Só as minhas vontades. Mas, né? A gente precisa também dar opções, mas opções saudáveis. Você quer a banana ou a maçã? Porque eles precisam começar a escolher, porque eles se veem como ser humano. Por que a criança, ela ali naquele momento faz birra e ela fica irritada? Porque ela não sabe lidar com os sentimentos dela. Ela não sabe lidar com aquela frustração. Então, às vezes ela fala, gente, mas eu não quero isso. Para de enfiar isso em mim. Aí ela chora, ela fica nervosa, porque ela não sabe expressar. Então, eu acho que é importante a gente dar mais autonomia para essa criança. Autonomia, sim, na cabeça dela, sim, né? Então, não é que você vai dar 10 opções cada almoço. Hoje vai ser bolinho ou fruta. O que você quer agora à tarde? Isso, aquilo. Não quero nenhum. Então, filho, é que
hoje tem isso, amanhã a gente pode Pensar em outra coisa. Ou isso daí, o que você quer? Isso? Ah, então tá. Então amanhã a gente pode organizar pra fazer isso pra você, tá? Então também acolher aquele momento da criança, quando ela fica aflita e irritada, quando ela não tem aquilo que de fato ela quer. Porque a gente tem o que a gente quer toda hora, né? Então se eu não quero comer, eu vou comer. Se eu quiser comprar alguma coisa ali, eu vou comprar. Claro, adultos somos responsáveis pelas crianças, né? Lógico, né? De novo, não é algo que ela vai fazer o que ela quer. Mas também ter esse outro olhar para a criança e entender ela como um ser humano. Não ignorar 100%. Não ignorar, porque, não quero. Tá, não quero, talvez eu não quero nenhuma dessas opções, mas eu vou falar pra ela que ela pode escolher dentre essas duas que tem. Exato. Acho que é uma sensibilidade, né? Mas eu falo isso também muito pra nos acolher, cuidadores, porque facilita a nossa vida. Você sai da guerra, né? A hora que a gente entende que tá bom, não gostou hoje, ai, por que eu vou ficar chateado, não vai querer nunca? Não tem nunca, né? Não vai querer nunca, pode ser que amanhã ela queira. Ou, se eu der uma ou outra opção, agora talvez ela coma, e aí vai querer. A nossa vida fica mais leve, né? O entendimento de que é um ser humano, que ele pode ter vontades e que também podem ser acolhidas dentro de limites, facilita tudo, não é tem que comer tudo, vai comer 10 colheradas e o chinelo tá aqui, e se não, só tem isso pra comer, fica infernal, né? Infernal. É assim, é desesperador. As mães, e é uma bola de neve, mas só piora, né? Não, uma bola de neve, chega assim, exausto, assim, fala, eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque isso vira, de fato, uma guerra. Porque crianças, gente, eles são assim, ó, terríveis. 2 anos, a defensora amor, das crianças está 2 falando que anos, tá assim, ó, mandando na casa. É o que eu quero, é isso. E o mundo muda. Olha quando chega uma criança, tudo muda, né? Todo mundo vive em função daquele ser humano. Óbvio, é óbvio isso. Mas o que a gente precisa prestar atenção? Que um professor da doutora Ari, da minha residência, meu chefe de nutrologia, falava, mas isso, né, é difícil. Quem veio morar na casa de vocês foi a criança. Então, né, a criança mora na casa de vocês, não vocês moram na casa dela. Então, é lógico que tem que ter uma rotina, lógico que tem que ter ali uma autoridade, mas também não adianta ser super autoritário e também só permissivo. Então faz o que quer, na hora que quer. Também não, porque a criança precisa de limites e a criança precisa de rotina. Isso traz segurança para ela. Então, hora para comer, hora para dormir, hora para brincar, ela se sente segura sabendo que tem isso, porque ela se sente cuidada e ela sabe o que vai acontecer. Então é muito mais além. É que isso é mais trabalho. Na hora é mais fácil ou só ceder ou só ser autoritário, né? É mais trabalhoso você ter a sensibilidade. Ter o jogo de cintura. Exatamente. É assim, é tudo aqui na teoria, assim. Maravilhosa, boa pra falar. A gente tem pais nessa sala e mães, a gente sabe que a verdade é essa mesmo. E me fala uma coisa, quando que uma mãe procura uma nutropediatra? Gente, desde o dia 1. Sempre. Puxando a sardinha. Gente, desde o dia 1 nasceu, estamos lá. Existe, o pré-natal também, que a gente acompanha, mas geralmente as minhas pacientes, elas, depois que nasceu mesmo, para fazer esse acompanhamento, muito na introdução alimentar, para ter essa orientação, mas qualquer momento, qualquer hora é hora. Tá. Uma coisinha polêmica também que eu quero falar, você deve ter números de muitas coisas, né, relacionadas à alimentação, mas a gente tem visto muito telas e alimentação.
E eu acho que já quero te aproveitar para mim, para quem é pai e mãe aqui e para quem é pai e mãe que tá assistindo. Sim. Relação das telas com a alimentação. Esses números têm aumentado, é bom, é ruim, pode um pouquinho, me fala. Tá. Bom, gente, tela em relação à alimentação... Trabalha com a realidade, por favor. Não, vou trabalhar com a realidade, gente. Vamos lá. Não, vou trabalhar com a realidade. Então tá, vamos falar não, a verdade. A verdade nua e crua, o que de fato, né? Não é bom nenhuma hora. Principalmente na hora de comer, né? O que eu quero dizer, essa é a pergunta. Na hora da alimentação, não. A criança perde a autorregulação da saciedade. Ela não enxerga o que ela tá comendo, ela não sabe o que ela está comendo, né? E ela não liga o visual com, de fato, o sabor. Ela não mastiga direito, né? Então isso causa desconforto, atrapalha na digestão. Tirando que ela não cria, ela pode evoluir com compulsão alimentar, porque ela perde a autorregulação da saciedade, tá? Então, criança conexão e com a comida, tela, né? na hora da alimentação, é algo assim, totalmente... que não é pra ter, tá? Não é pra acontecer. Mas, né, eu estou falando aqui o que é, né? O recomendado. A realidade, às vezes não é essa. Às vezes precisa, toque a tela, preciso fazer uma coisa aqui. Mas, se a criança ela não está habituada àquilo, ela não vai ter a necessidade, tá? Então, ela nem vai querer. Então, a dica que eu dou em relação a isso é levar brinquedos na mesa, livrinhos, qualquer outra coisa, então, que ela distraia, né? Que seja com algo, assim, que não vá causar distúrbios na sua digestão, na sua atenção e na regulação da saciedade dela. Então, realmente não é algo indicado. Agora, telas em geral... Hoje em dia o número tá bizarro, realmente é algo que tá crescendo muito, né? Não só as telas na parte de foco, concentração, sono, isso tudo atrapalha, né? Porque a gente não vê, mas a tela azul, né, que tem ali por trás, isso altera toda essa questão hormonal, do sono da criança, enfim, concentração, alterações oftalmológicas. Então, realmente, a tela virou um aliado, né, assim, dos pais, né, pra ter um momento ali. É recomendado, né, assim, 2 horas por dia, né, depois de 2 anos, enfim. Mas... Vamos lá, recomendação de telas. Qual é oficialmente hoje? Até 2 horas. Até 2 horas por dia, no máximo. Nem pensar perto do horário de alimentação. Não na hora da alimentação, não. Tá? Não é recomendado. Vai existir exceções como existe pra tudo? Sim. E ok. Tá. Mais um tema que a galera confunde muito. Vou deixar pra você. Olha como eu sou fofa. Alergia, que é a proteína, intolerância, que é um carboidrato. Então, quando a gente fala em alergia e intolerância, a intolerância é a lactose e a alergia é a proteína do leite de vaca. Então, a APLV, quando vocês veem essa abreviação, e a intolerância à lactose. Por que que aumentou tanto? Não tinha diagnóstico? Por quê? Bom, principalmente, assim, existem algumas coisas relacionadas, né? Então, crianças, bebês que nascem, que não tem aleitamento, não recebe, né, aleitamento materno, não é amamentada só com leite materno, nas primeiras horas de vida recebe fórmula. Então, são crianças que têm uma tendência a ser mais atópicas, né, a evoluir com uma alergia à proteína do leite de vaca. Mas também diagnóstico, com certeza, mas também existe alguns diagnósticos que são, na verdade, assim, super diagnosticados, né? Então, meio que tudo é alergia. Tá. Entendeu? Tipo, não tá aceitando bem, às vezes não fecha o critério e aí já denomina
como alergia, né? Isso também ocorre, mas essa questão por exemplo, da lactose, né? Isso vem aumentando muito, até porque assim, nós somos um dos mamíferos, né, que continua tomando leite depois que a gente cresce. Então, eu super falo isso no meu Instagram. Por que a criança, né, a gente evolui, a gente fica intolerante? Porque diminui a enzima, né, que quebra essa lactose, ela diminui no nosso organismo naturalmente depois dos 2 anos. Então, o ser humano fica mais intolerante, né? Então, sobra mais a lactose ali no intestino e ele vai fermentar, enfim, vai criar, vai desenvolver os sintomas, né? Distensão, pode dar diarreia, enfim. Mas é algo que... E outra também, né? Começou a se associar muito essa questão com produção de muco, né, quadros infecciosos, enfim, é mais suscetível a ter infecções, mas é algo que realmente tá, assim, hoje em dia todo mundo olha muito para isso. É algo que, mas também, né, você também pode falar disso, que também não é a lactose a maior, assim, vilã, e que a criança a gente tem que cortar totalmente da alimentação, até porque eu já falei isso, no leite materno tem lactose, então é um carboidrato que é necessário, né, na vida da criança, mas até o período que ela é amamentada. Depois não tem essa necessidade, até porque o organismo é tão perfeito que ele já diminui a produção. Né? Então é claro que, eu sou adulta, eu tomo leite, eu fico bem, ótimo. Tem que ver a quantidade que você toma e quanto a sua produção caiu ou não. Então isso é muito de cada pessoa. Eu gosto do raciocínio de que sim, a gente está num contexto social onde tudo tem derivados de leite, né? A pessoa pode escolher não retirar o leite 100% da vida própria, dos filhos, do que for, mas a gente precisa olhar para possibilidades diferentes do leite, porque tudo que é um excesso em algum momento é ruim, né? Sim. É como quando a gente fala de glúten, por exemplo, a gente fala de leite, ou a gente fala, às vezes o ovo vira um problema, porque tudo tem ovo, tudo tem leite, tudo tem glúten. Então, não é que são os vilões, só porque comeu uma vez faz muito mal, mas a gente come 3, 4 vezes ao dia, todos os dias, uma vida. Né? Então, cara, não dá pra ser bom. Nada, né, que você faz isso vai ser bom. E aí a gente pensar em novas possibilidades, derivados lácteos alternativos, como a gente incentiva, que tem hoje N plantas para fazer isso, né? A gente tem coco como exemplo, aí tem castanhas, aí tem aveia, aí tem... É só pensar na produção, né? Não é sustentável pro corpo, não é sustentável pro planeta, então não dá só para você produzir trigo, só soja, né? Aí a gente vai tendo esses problemas atuais, tudo que a gente vê que é mais falado são as coisas que mais são produzidas. Então elas estão em excesso, aí elas vão fazer um excesso. No ambiente? Sim, no corpo também, porque é só o que a gente come. Né? Então, não vou tirar 100% porque não quero que a criança seja um alienígena, não quero que possa comer. Ok, se ela não é intolerante, não é alérgica, se de fato não precisa fazer uma retirada 100%, mas a gente tem 1 milhão de coisas para comer. Né? A gente não precisa se basear em leite ou em trigo, né? 24 horas, exato, total sentido. Mas é muito de crença, né? Voltando naquilo. Os responsáveis ali pela criança, todo mundo tem muito isso na cabeça, das avós, de todo mundo, que é leite e pão. Isso, na verdade, é do brasileiro, se você for ver, né? Vamos comer um pão. Então fica pão de manhã, pão à tarde, não come pão à noite, não come leite, porque o leite, ele ele é nutritivo, né? Como veio algo não come, toma leite. A criança toma leite até 2 anos. Então, tem na cabeça que o leite é bom. O leite materno solução, é maravilhoso. Né? Temos as fórmulas infantis aí para ajudar quando não é possível a amamentação. Depois do período de desmame,
não tem que ter o leite. Saiu da fórmula, saiu do seio materno, não tem a necessidade do leite de vaca, porque aquele leite, ele não é leite. Ele é tudo menos leite, com uma prateleira 6 meses. Tem tudo menos leite lá dentro. Então, isso precisa ser desconstruído, né? A gente precisa tirar isso da cabeça que é pão e leite. Que é a solução. Que é a solução. Aí não comeu, dá um pão. Mas o que tem no pão? E aí, quando a criança é intolerante e a família opta por manter, mas usar a enzima, que é a lactase, o que você acha? Eu acho que em alguns momentos, ok, né? Porque às vezes a criança quer tomar um sorvete, ela quer tomar, enfim, tá em um outro ambiente que isso vai ocorrer. Então, até para a criança, né, se inserir ali no ambiente que ela está, né? Aí vira aquela fase meio adolescência, que também é super complicado. Então, senão desse revolta. Eu acho que elas estão aí nas exceções. Mas eu também não acho não que mudar todo dia. Não isso, é todo dia, tipo, toma enzima todos os dias pra você ignorar o fato que essa intolerância tá aí. Eu acho que é algo pontual. Até porque aí cai no que eu acabei de falar, né? Que a ideia é não ter excesso. Exato. Então, se é de forma pontual, por que você vai dar enzima todo dia e derivado todo dia? E aí você não tá explorando outras possibilidades, né? E aí até porque essa intolerância, claro que uns mais, outros menos, ela é fisiológica. Existe, né, a patológica, mas enfim, não é o caso. E imunidade e alimentação, vamos lá, pra gente ir finalizando nossos temas. Maravilhoso. Adoro. Porque é sempre uma pergunta, doutora, dá alguma coisa pra minha filha tomar que faz pra melhorar a imunidade? Gente, primeira coisa, imunidade, ela não é uma pílula mágica. Infelizmente. Se eu soubesse disso, eu tava assim, ó, eu no Rios. Eu e todos os pediatras. Mas a questão é que pra gente ter uma boa imunidade, né, é um conjunto de coisas. E, claro, a base de tudo da nossa saúde é a alimentação. Não tem o que conversar. Assim. A alimentação é a base de tudo. Lógico, a gente tem outras coisas, né, pra ajudar a construir essa imunidade. Então, a alimentação, que é crucial, né? Então, a alimentação é natura, né? Comida de verdade. Então, isso é o mais importante, né? A criança ter na maior parte do tempo, ser uma alimentação voltada, né? Uma alimentação, enfim, rica em alimentos de verdade, sono, contato com a natureza, atividade física, água e não suco, né? Fruta ao invés de suco. Então, isso, assim, é os pilares. E claro que se existe alguma deficiência de micronutrientes ou algum alimento que sabe que a criança não vai comer, né? E a gente tem os suplementos aí para ajudar a melhorar isso, né? A absorção até dos próprios alimentos que essa criança ingere. Então, isso é importante. A gente precisa olhar para isso também. Não adianta ignorar e falar que é besteira e tudo mais. Não, porque isso de fato existe. Então, a gente precisa olhar para isso e isso vai ajudar, simplesmente ajuda no metabolismo desses alimentos e na absorção. Então, de fato, isso vai melhorar a imunidade da criança. Tá, e última pergunta da imunidade. Como hoje as pessoas têm um pouco mais de conhecimento de que a imunidade está muito relacionada ao intestino, e eu amo falar disso, porque eu acho o intestino um negócio que manda na saúde, praticamente, né? Fica assim, tá com baixa imunidade, vou dar um probiótico. Não. Me conta, o que você acha? Não é bem assim, né? É claro que o probiótico, ele tá ali para ajudar, até porque a gente precisa povoar o intestino de bactérias boas. Mas também não adianta você tomar probiótico e comer tudo errado.
porque não vai fazer menor sentido, né? Até porque a gente precisa dos alimentos de verdade para aquilo, né? Para se proliferar, né? Que são os pré-bióticos. Exatamente, que são os pré-bióticos. São os alimentos que vão alimentar essas bactérias boas que já estão ali, mas a gente também pode melhorar. Mas a gente precisa olhar cada caso, né? Não é toda cepa que a criança vai aceitar, né? Tem criança que tem desconforto, enfim, tá? Com certeza o intestino, né, é um dos órgãos, enfim, que tá ligado à nossa imunidade. E falando de bom funcionamento do intestino, probióticos, né, alimentação, isso fica lindo. Mas não adianta só o probiótico se a criança não tem uma boa alimentação. Essa foi Raquel Ribeiro, minha amiga pediatra maravilhosa. Quem quiser conhecer mais seu trabalho, fala seu Insta, fala onde você trabalha, fala. Gente, o meu Instagram é doutoraraquel.ribeiro. Seguem lá, eu sempre dou dicas maravilhosas de alimentação, de suplementação, de tudo aí que eu tenho conhecimento, que eu estudo. E trabalho na Clínica Pura, juntamente com essa maravilhosa, a Tereza e toda a equipe. E também trabalho no hospital, né, fazendo essa parte, vejo os pacientes internados, enfim, que eu amo também. E é isso. Quando vocês forem interagir aí, se quiser mandar pergunta, enfim, podem mandar. Vão seguir Raquel, porque de fato eu brinco que ela é um fenômeno no Instagram, mas ela é mesmo, porque ela tem conteúdo bom, ela faz interação e tem coisa todo dia, então é legal assim de ver. E é isso. Obrigada a vocês também, espero que vocês tenham amado como eu. Te amo, mana. Também. Obrigada. Beijos. Beijos.